Oi, divas, tudo bem? Bom, vamos falar de Brasil Colônia hoje para a prova de manhã. Último vídeo que eu vou gravar para vocês. Ok, let's go. Bom, qual foi o contexto da colonização brasileira pelos portugueses? Não sei se vocês lembram, mas eu tinha falado no outro vídeo que uma das respostas para a crise do século XIV tinha sido a expansão marítima comercial. Então, os países do Ocidente que foram afetados pela crise, né, do século XIV acharam a expansão marítima e a colonização, né, como uma resposta para contornar essa crise, né? E o objetivo da colonização, da expansão marítima comercial, era o acúmulo de riquezas pela metrópole, né? Além disso, havia uma aliança rei-burguesia, em que a burguesia, que basicamente não planejava, mas promovia, vamos supor, né, os instrumentos científicos para que, né, a expansão marítima ocorresse. E também isso aconteceu no cenário do mercantilismo e do absolutismo, né? Então, protecionismo econômico, de uma centralização política, tudo isso. E além disso, havia, né, a presença do Pacto Colonial, em que uma condição era imposta à colônia pela metrópole, né? A condição do quê? De suprir as necessidades da metrópole, seja elas, né, econômicas, sociais, enfim. E a função da colônia, né, era fornecer matéria-prima para a metrópole, como eu tinha falado. Ok. Bom, Portugal tinha um certo pioneirismo em relação aos outros países, tinha, né, um pezinho lá na frente em relação aos outros países, né, em relação à expansão marítima. Por quê? Por conta de 5 fatores aí. Porque Portugal tinha um Estado absolutista centralizado e consolidado pela Revolução de Avis, que tinha ocorrido antes da expansão marítima começar a acontecer, pelo conhecimento técnico-científico, né? Tinha uma escola que chamava Escola de Sagres, que já tinha esse conhecimento técnico-científico para possibilitar uma expansão, uma colonização, né? Além disso, havia uma aliança rei-burguesia, que eu tinha falado, né? Portugal possui uma posição geográfica privilegiada, porque Portugal era um dos poucos países do Ocidente, né, da Europa Ocidental, que tinha saída para o mar, mesmo, não para o mar Mediterrâneo, para o mar, para o Oceano Atlântico, né? Então isso foi um privilégio, né? Privilégio não, foi, como é que fala? Enfim, eles tinham uma posição geográfica privilegiada. Além disso, eles tinham experiência em navegação por conta de cabotagem, da cabotagem. Enfim. Bom, o que ocorreu antes da colonização aqui do Brasil? Ocorreram disputas territoriais entre Portugal e Espanha. Por quê? Portugal já sabia, né, que haviam territórios ao sul do Equador. Só que a Espanha aparentemente também. E começaram a disputar pelos territórios. Aí, qual que foi a solução? A primeira solução foi apresentada em 1453, que foi a Bula Intercetera, que foi passada por um papa, não lembro o nome dele, Alexandre? Nicolas? Sei lá, enfim, isso não é importante. Mas a Bula Intercetera, ela estabelecia e dividia as áreas de exploração portuguesas e as áreas de exploração espanholas. Então, meio que dividia, assim, o mapa, né, o globo, entre as áreas que Portugal poderia explorar e as áreas que a Espanha poderia explorar. Bom, a gente passa para 1494. O que aconteceu nesse ano? O Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, ele foi, tipo, Portugal estava empurrando para esse tratado acontecer. Por quê? Portugal, lembra que eu falei que Portugal já suspeitava que tinham terras aqui sul do Equador? Então, era por conta disso. O que o Tratado de Tordesilhas fazia? Ele aumentava os territórios da Bula em 370 léguas. Ou seja, Portugal ganhou mais 370 léguas de território para explorar, que deu vantagem para eles, né? Porque era mais território brasileiro para eles explorarem. E aí eu coloquei aqui a informação intencional, porque eles já sabiam que haviam terras aqui e isso foi feito intencionalmente para ampliar o território de exploração deles aqui ao sul do Equador.
Ok, a chegada dos colonizadores aqui no Brasil. Botei um mapa bonitinho, não sei o que, enfim. Bom, como o Marcelo falou na aula, existem duas versões existentes. Existe a versão da casualidade e a versão da intencionalidade. O que fala a versão da casualidade? Fala que foi que Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil ao acaso, que foi sem querer, que ele não planejava chegar aqui no Brasil. O que ele planejava? Ele queria chegar às Índias, ele queria chegar a Calicut. Não deu certo, porque aparentemente eles se perderam no meio do caminho e eles chegaram aqui no Brasil. Olha que coincidência. Já a versão da intencionalidade, o que ela conta? Né, que, enfim, hoje em dia é a mais aceita, né? Que os portugueses eles já possuem indícios de terras ao sul do Equador há muito tempo. E foi uma dessas razões, né? Acho que foi por essa razão que eles estavam insistindo tanto e empurrando tanto para o Tratado de Tordesilhas acontecer, para eles ampliarem o território deles de exploração, né? Além disso, a Escola de Sagres reforçava esse conhecimento sobre uma terra além mar, ou seja, a Escola de Sagres, que era uma escola, né, tipo, uma faculdade, enfim, a Escola de Sagres reforçava esse conhecimento. E também, eu não sei se vocês se lembram, mas na região da Península Ibérica, ela havia sido dominada pelos árabes. Só que o Carlos Martel, ele empurrou, ele tirou os árabes desse canto. Só que, aparentemente, os árabes eles tinham evidências sobre terras mais ao sul. Então, eles ainda tinham essas evidências dos árabes, né? E também, né, eu coloquei aí que foi a insistência dos portugueses em relação ao Tratado de Tordesilhas, como eu já tinha falado. Ok. Primeiros contatos portugueses e nativos. Os primeiros contatos, no caso, você tem dois momentos diferentes entre os contatos, né, entre o contato dos portugueses nativos. O primeiro seria o primeiro momento, né, obviamente, que seria o da edenização ou da visão do paraíso. E esse momento da edenização ele foi marcado por boas relações entre os portugueses e os nativos daqui. Aí os nativos eles também, né, ajudavam os portugueses aqui. E foi aí que deu origem ao mito do bom selvagem, né? Que os povos originários daqui do Brasil eram almas puras, inocentes. Eles eram os gentios, né? Com O no final. E eles precisavam ser ajudados, eles precisavam ser salvados, né? Além disso, eles estavam sendo protegidos pela Igreja Católica, porque havia um interesse já, desde aquela época, de catequização, né, desses nativos. E, né, tinha-se toda essa ideia de que eles precisavam ser salvos porque eles não eram católicos, eles não eram cristãos, portanto, eles não estavam salvos. Já o segundo momento foi o momento da demonização, né, em que os nativos eles se revoltaram contra os portugueses. Por quê? Porque os portugueses roubaram a terra deles. Então, né, nada mais justo do que eles se revoltarem contra os portugueses. Além disso, o Brasil começou a ser visto como purgatório ou como inferno. E, além disso, a igreja autorizou a guerra justa contra os indígenas. O que é isso? Bom, os indígenas eles estavam sob a proteção da igreja católica, né? Ou seja, os portugueses não poderiam guerrear contra os nativos, né? Não poderiam escravizar, enfim, né? Fazer nada contra eles, porque eles estavam sob a proteção da igreja. Só que a igreja autorizou essa guerra justa, que é basicamente tipo assim, se eles atacarem vocês, vocês podem atacar eles. Mas fora isso, né, fora essa guerra justa, a igreja continuou protegendo os nativos. Além disso, tinham as missões jesuítas, né, que eles estavam catequizando os nativos, né, como eu tinha falado. Ok, economia pré-colonial. Aqui que é importante, o que vai cair na prova? Economia. Economia do Brasil colônia, tá? Açúcar, produção de açúcar eu acho importante também, mas eu vou falar disso agora. Bom, coisas importantes para se terem em mente. A economia aqui do Brasil colônia, ela começa com uma economia pré-colonial. Por que ela é pré-colonial? Porque não há fixação de população no território. Então, em um primeiro momento, em um período pré-colonial, o Brasil estava sendo utilizado somente para o extrativismo vegetal. Não havia fixação de população aqui. O Brasil ele só servia, né, para extrair mesmo. Então, não havia população no território. Né? E como eu falei,
tinha o extrativismo vegetal, extrativismo de pau-brasil. Por que eles estavam extraindo pau-brasil? Porque eles não encontraram metais, né? Nesse momento, eles não estavam encontrando metais e, portanto, eles começaram a extrair o pau-brasil, porque o pau-brasil, dentro dele, ele tinha tipo uma tinta, um pigmento, que eles utilizavam para tudo, para fazer roupa, tapete, enfim, tudo. Além disso, havia a presença do escambo, né, da troca de favores entre os indígenas e os portugueses, das feitorias, que eram basicamente armazéns feitos de madeira para guardar, né, a matéria-prima, e do estanco, que seria basicamente uma concessão que era concedida para os colonos que estavam explorando aqui do pau-brasil. Além disso, a exploração era predatória, ou seja, exploração assim, sem escrúpulos. Eles estavam explorando o pau-brasil sem limites, né? Era uma exploração predatória. E ela ocorria no litoral. Como eu falei, não havia colonização, porque colonização é a fixação de população no território. Não havia fixação de população no território, portanto, não há colonização. E, nesse momento, né, da economia pré-colonial, o Brasil não era a prioridade portuguesa. A prioridade portuguesa eram as Índias e as rotas que levavam às Índias. Ok. Bom, o que acontece depois disso? As Índias e as rotas, né, para as Índias, para o Oriente, são tomadas pelos holandeses e pelos ingleses. E aí, os portugueses não conseguem mais chegar às Índias, né? E, além disso, como eu falei, havia essa exploração predatória do pau-brasil e uma hora o pau-brasil se esgotou, não havia mais o que explorar. Além disso, a economia com o Oriente entrou em crise. Por quê? Por conta, né, da tomada das rotas e das Índias. E, por conta disso, Portugal entende que para não perder o território brasileiro, que para o Brasil não ser invadido por outros estados, por outras coroas, nações, enfim, era necessário fixar uma população no território. Ou seja, a partir desse momento que realmente começa a ocorrer uma colonização. Bom, vamos falar de economia colonial agora. Como eu falei, a partir desse momento que o Brasil passa a ser a prioridade para Portugal, Portugal entende que há necessidade de fixar a população no território para que o território não seja perdido. Então, por isso, eles passam a fixar a população no território. Bom, para não ser perdido, como eu tinha falado, o território ele precisava ser ocupado. Só que ele não precisava ser só ocupado, ele precisava ser ocupado de uma forma rentável, que desse dinheiro à metrópole. E qual que foi a resposta para essa pergunta, para esse problema? Foi o cultivo de açúcar aqui no Brasil. Por que cultivar açúcar? Bom, algumas razões aí. A primeira, né, que eu já tinha falado, que foi a necessidade de ocupação de terras, a necessidade de gerar riquezas. Além disso, havia procura na Europa, havia um mercado consumidor que estava procurando, havia interesse do consumo do açúcar no exterior. Além disso, o solo e o clima aqui do Brasil eram favoráveis para esse tipo de cultivo. Os portugueses eles tinham experiência com esse tipo de cultivo. E, além disso, a produção do açúcar contava com participação holandesa. Os holandeses financiavam a produção, eles refinavam o açúcar e ainda distribuíam para o mercado europeu. E, além disso, o cultivo de açúcar ele era baseado no sistema de plantation, né? Então havia monocultura, voltado, né, a produção voltada para o comércio exterior, latifúndio e a presença de mão de obra escravizada. Então, a partir desse momento, o Brasil realmente virou uma colônia de exploração. Por quê? Porque havia um pacto colonial que havia sido estabelecido pela metrópole. O objetivo dessa exploração do cultivo do açúcar, no caso, seria o lucro e obtenção de riquezas para a metrópole. E esse cultivo, essa produção de açúcar era voltada para o mercado externo, né? E tudo isso caracteriza uma colônia de exploração. Bom, estrutura do engenho. O engenho a gente tem que entender como uma unidade produtiva, então não só como uma fazenda, mas como uma, talvez, empresa. E nessa unidade produtiva havia a casa grande, que era onde os senhores, né, os colonos, viviam junto com as suas famílias.
Havia a senzala, que era onde os negros escravizados viviam, né, eram colocados para viver. Havia a moenda e a usina, que era onde o açúcar era realmente, né, produzido. E também havia a presença de trabalho escravo. Ok, etapas da produção de açúcar. Eu vou falar disso só por desencargo de consciência, não sei se vai cair na prova, mas eu acho bom saber. Bom, a primeira etapa é a produção, e essa etapa fica por conta do colono, né? Do colono aqui, está no Brasil, do colono português. E o lucro dessa etapa é mínimo. Já a segunda etapa seria o transporte, que é realizado por um burguês português, e o lucro é médio dessa etapa. A terceira etapa seria o refino e a distribuição, que é feita por um burguês holandês com lucro máximo. Então, quem estava bem de toda essa história aí era o burguês holandês. Ok, último tópico. Por que a mão de obra escravizada? Porque o tráfico negreiro era mais lucrativo para a metrópole. Por quê? Eu não sei se vocês lembram do Marcelo falando disso, mas quem arcava com todos os custos mesmo do tráfico negreiro, né, da travessia, do barco, de ir até um lugar para o outro, era o burguês que comprava o escravizado. Então não era a pessoa que realmente, o burguês que estava realizando o tráfico negreiro, era quem comprava o negro escravizado. Além disso, o trabalho ele era, né, imposto para esses escravizados por meio da violência, por meio de ameaças, violações e por meio da imposição, né? E também porque os nativos aqui do Brasil eram protegidos pela Igreja Católica. Uhul, acabamos, gente! Graças a Deus. Arrasem muito na prova amanhã. Quero só 10. Ai, ai, é isso. Beijinhos, divas.